E esse formato de sindicalismo hoje no Brasil, ele não está acompanhando. Ele está perdendo a legitimidade, em grande parte, tanto por conta do ataque mesmo do Estado em sempre demonizar o que é um sindicato, os caras que não trabalham, é o pessoal que causa problema, greve é coisa de vagabundo. Mas existe uma meia-culpazinha ali de que são posturas de sindicatos ou de direções também. A greve, o direito de greve e a greve enquanto fenômeno sociológico incomoda. Assim como a justiça do trabalho, a gente está falando de um direito que viabiliza a justiça redistributiva, declaradamente. E isso gera ódio. Gera ódio, por isso que a greve incomoda. Né? Que ela é autotutela. Ela independe de linguagens formalistas, de capital cultural. Então ela sempre vai incomodar. Quase que virou sinônimo. Greve é pimenta, spray de pimenta e bala de borracha, quando não é uma bala de verdade, tá? Nos trabalhadores. Por que toda vez que o trabalhador faz greve, parece que é sinônimo? Acaba que a mídia transforma isso, ou a mídia ou o próprio desembargador aqui, quando ele colocou, que eles são levados a cometer delitos, né? Por que toda vez acontece essa mesma coisa, né? Estamos começando mais um Sindicast, espaço de debate crítico sobre sindicalismo. Meu nome é Paulo Fontes, eu sou advogado da classe trabalhadora e hoje nós vamos tocar na ferida. Vamos falar do instrumento mais potente e o mais temido, e talvez por isso mesmo mais atacado da história da nossa classe, que é a greve. Quando a gente liga a TV, a greve é o transtorno, é o ônibus que não passou, a escola fechada, o prejuízo. Mas essa narrativa de que o trabalhador rejeita a luta não se sustenta. Uma pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Vox, foi divulgada agora em dezembro de 2025, ela revelou que 70% dos trabalhadores brasileiros consideram sindicatos importantes ou muito importantes para a defesa dos direitos. E, crucialmente, eles veem a greve como um direito legítimo. Ou seja, apesar da demonização midiática, a classe trabalhadora sabe que sem a organização coletiva não tem melhores condições de trabalho. A relação de quem trabalha e quem contrata, ela é na essência desigual. De um lado, o trabalhador que precisa do salário do próximo mês para colocar ali comida na mesa. Do outro, quem controla a contratação, o capital e o tempo. Negociar sozinho nesse cenário, ele é entrar para perder. E é por isso que a greve ela é a solidariedade em ação. É o único momento em que os trabalhadores equilibram essa balança. É quando o coletivo diz assim: sem a nossa mão de obra, sua riqueza não existe. Então, a greve é o freio de emergência contra a precarização. Mas, se ela é um direito garantido na Constituição e apoiado pela maioria da população, por que o judiciário declara ela ilegal com tanta rapidez? Por que o patrão trata ela como um caso de polícia? Mas antes de a gente começar nesse debate, eu quero te fazer um convite. Bora participar desse debate com a gente. A gente está nas principais plataformas de podcast, também nas redes sociais, como o Sindicast. Segue a gente, comenta, compartilha e vamos fortalecer esse debate de discussão. E sem mais delongas, a gente está aqui com uma mesa recheada de altíssimo nível, assim, a qualidade para... Vocês vão ver que o bate-papo hoje vai ser muito bom. A gente está aqui, né, uma das nossas convidadas é a Flávia Máximo, que ela é professora, doutora em Direito do Trabalho, com tutela entre a UFMG e a Universidade Roma Tor Vergata. Tentei aqui brincar. Que também é professora adjunta da UFOP, pesquisadora de temas como decolonialidade, feminismo, teorias raciais críticas, direito de greve e a violência interseccional de gênero. Foi ouvidora adjunta da UFOP, coordena o projeto de extensão Ouvidoria Feminina, recebeu e recebe, volta e meia, diversas homenagens pelo seu trabalho acadêmico, e ela é autora do livro Para Além da Greve, que é um livro que eu já tive a honra de estudar, e vai ser muito bom aqui para o nosso debate. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. A honra é minha, o prazer é meu. Obrigada. Sentado com a gente também está o
Paulo César, o famoso PC, que é bacharel em administração, acadêmico de direito, empregado público no setor de saneamento do DF. Ele é dirigente sindical deste sindicato que está aqui na mesa, Sindágua DF, há mais de 13 anos. Ele é militante ativo na defesa dos trabalhadores e ele vai trazer também aí um olhar aí, o sindicalismo do dia a dia na prática. PC, Xará, prazerzão estar com você. É uma honra para mim ter você aqui no nosso Sindicast. Claro, o prazer é meu. Inclusive, sou baterista nas horas vagas. Pô, isso aqui faltou, hein? Pois é. Não, mas eu agradeço muito o convite. É uma honra para mim estar participando aqui com você e com a nossa musa, doutora trabalhista. Obrigada, a honra é minha. O bate-papo vai ser muito bom. Bom, então eu queria começar ali do básico, né? Porque muita gente nunca experimentou, não sabe como que é a vivência ali do sindicalismo. Infelizmente, o sindicalismo, a gente pode dizer que está em crise, né? E que nesse processo muita gente nunca vivenciou o que é o sindicato e tal. A gente teve aqui no último episódio, se você não assistiu, assista, vai lá, pega lá o último episódio com o Fred Kreb e o Humberto Matos. Foi muito massa, falando sobre poder econômico. E nele o professor também, Humberto, ele falou que o papel do sindicato, né, um dos papéis na economia do sindicato, é elevar ali o salário dos trabalhadores. E aí eu queria ver com vocês como é que é, porque muita gente acredita que é um passe de mágica. Vou lá, como é que é? Me filio, às vezes as pessoas nem se filiam, muitas vezes, né? O nosso índice de sindicalização muitas vezes é muito baixo. A pessoa se filia, paga ali uma mensalidade, puf, o salário aumentou. É assim que funciona, o PC? Com certeza não. Bom, como o Paulo falou, né? Estou há 13 anos no Sindágua, já atuei em bastante greve, tanto na minha categoria quanto em outras, né? Uma coisa que eu posso assegurar é que não tem mágica, né? Na verdade, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho muito árduo, até se chegar em uma greve. Até porque se o trabalhador, a trabalhadora está muito bem, o salário é suficiente, os direitos estão em dias, a qualidade de vida está boa, ninguém faz greve porque está tudo muito bem. A gente faz greve por uma necessidade, às vezes como última ou penúltima opção, né? Então, o trabalhador, a trabalhadora, quando chega, às vezes, numa categoria que já tem algum direito garantido, que já passou por processo de luta e que já tem um acordo coletivo minimamente bom, né, minimamente aceitável, a sensação é exatamente essa, é de mágica. Eu cheguei aqui na categoria, filiei ou não ao sindicato, do nada chegou ali no mês Y, o salário reajustou, tá tudo certo. Foi mágica, né? E como é que reajustou, né? Pois é. Mas para que isso aconteça, a gente tem que entender algumas coisas, como, por exemplo, os interesses do trabalhador e muitas vezes o do patrão ou do órgão da empresa, enfim, eles acabam sendo antagônicos, porque, principalmente no setor privado, não está buscando lucro, né? Exatamente, não é filantropia, está buscando lucro. Em outra medida, o trabalhador está buscando o quê? Ele está vendendo horas de sua vida, ele está entregando horas de sua vida para que o patrão utilize sua força de trabalho. Então, ele precisa estar vivo, ele tem uma família, ele tem que se alimentar, tem que pagar conta, pagar aluguel, pagar parcela da casa, do carro. Dizer que seja, né? E quando isso não dá certo, uma das alternativas eu preciso melhorar meu salário. Eu estou vendendo a minha vida aqui, pô, minha vida, será que ela tem que valer só isso? Será que é justo? Fora a inflação, né? Que consome parte do trabalho. Exatamente. E quando a gente recompõe só a inflação, você não está tendo aumento, você só está voltando meses depois ao que você já era meses antes. Então não tem um ganho, você só está corrigindo ali um atraso. E para que isso aconteça, o trabalhador, ele, enquanto indivíduo, é difícil ele conseguir uma saída estrutural, uma saída que mude sua qualidade de vida. Então essa saída muitas vezes se dá de forma coletiva. Trabalhadoras e trabalhadores se organizam para buscar essa melhoria. E o sindicato ele surge exatamente como uma consequência dessa necessidade do trabalhador se organizar para buscar essa melhoria. Agora, para que isso aconteça, como é que eu chego e convenço uma trabalhadora, um trabalhador, vamos fazer o seguinte, vamos parar, que aí a vida melhora. Parece um contrassenso, não é?
Mas é exatamente quando você mexe naquela parte mais sensível da economia, do patrão, do capital, né? De maneira Cutuco mais ampla. Exatamente. Porque às vezes só você chegar e falar, ô patrão, porque meu salário aqui não tá dando, o moleque tá sem leite lá em casa, então meu Corsinha 98 lá tá precisando pra mim trocar a palheta, né? Tá começando o período de chuva, ele, sinto muito, mas é isso, tamo no vermelho. Então, muitas vezes, o diálogo, a lógica, os números não são suficientes para o trabalhador avançar na sua melhora de vida, né? Na melhora do salário, dos direitos. E, às vezes, lançar mão de uma greve para forçar o patrão a sentar e negociar, porque se você está parando o lucro, para ele também é prejuízo. Então, ele vai ter que conversar. Não, beleza, então, para vocês acabarem com essa greve, é o que? 1%, 2%, 3%, melhora nas férias, vamos melhorar na alimentação. Então, a greve é uma forma de forçar essa negociação. Entendi. E isso é um ponto que quero te incluir aqui nessa conversa, professora, e advogada também, mas aqui eu vou te reivindicar mais como advogada, para a gente conversar também. Tem muita gente que nunca experimentou essa vida que é dentro, né, essa bolha, talvez, do sindicalismo, né? Não sabe o que é negociação coletiva, acordo coletivo. Explica para a gente um pouquinho, para quem está ouvindo a gente, como que funciona esse processo. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra dividir a mesa aqui com o PC. O nosso sistema sindical no Brasil é um pouco complicado, né, porque a gente não tem pluralismo sindical, então nós temos um sindicato que representa cada categoria em um território mínimo de um município, né? Então, isso faz com que a pessoa jurídica responsável, a única responsável pela negociação coletiva no Brasil, tem um déficit de representatividade. Você tem o sindicato é uma representação formal, mas não necessariamente vai ter uma confluência de interesses políticos, porque é um sindicato único por categoria. E são os sindicatos as únicas pessoas jurídicas que têm essa prerrogativa para falar pela categoria, né? Então, diferentemente das centrais sindicais. Então, essa negociação coletiva, que é uma das vertentes da liberdade sindical, ela vai culminar em acordos coletivos, né, que seriam entre empresas e sindicatos, ou convenções coletivas do trabalho, que são entre dois sindicatos. E ali vai haver uma disputa, né, como o PC bem colocou, entre aqueles que vendem o próprio corpo para sobreviver, né, porque contrato de trabalho é uma ficção, você não consegue separar a força de trabalho do corpo, então há uma sujeição, e aqueles que vivem da mais-valia, né, que o PC também colocou, no sentido de que o salário que é dado a esses trabalhadores não remunera o valor produzido por eles no trabalho. Então, essa negociação coletiva vão ser normas gerais e abstratas para a categoria, e quando há um impasse nessas cláusulas da negociação coletiva, um dos instrumentos para se fazer pressão política e que visa justamente, como o PC colocou, causar um dano, um prejuízo às empresas, é a greve. Então, a greve é uma forma, né, de luta política sempre construída coletivamente, né, um direito coletivo de exercício coletivo. Então, mais ou menos assim. Dá para a gente falar que a negociação coletiva vai virar um sindicato junto com ou o dono de algumas empresas ou de uma empresa só, para criar regras específicas para eles, acordos, vantagens que não estão previstas em lei, mais ou menos por aí? Esse é um grande ponto, né? O fundamento da negociação coletiva, né, pelos princípios do direito do trabalho, é justamente agregar direitos, né? Você tem princípios, né, da adequação setorial negociada, que é justamente a ideia da negociação coletiva garantir direitos acima da lei. Mas desde a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, a gente teve uma deturpação da negociação coletiva, que é a negociação coletiva que a gente chama, né, impédios, que é no sentido de poder ter uma negociação coletiva para baixo da lei. Exato, abaixo do mínimo existencial. E num momento muito interessante, né, nesse discurso de que a reforma trabalhista era necessária, porque você tem
esse discurso economicista, capitalista, e se é capitalista, é racista, é colonial, é LGBTQ-fóbico, é misógino, de que direitos sociais são um obstáculo para um crescimento econômico, se aprova nesse discurso neoliberal a reforma trabalhista com essa falácia que geraria mais empregos, e ao mesmo tempo você deturpa a negociação coletiva para precarizar direitos com a legitimidade do sindicato e enfraquece os sindicatos com a extinção da obrigatoriedade da contribuição sindical. E a outra atividade da norma, né? Até o fim da outra atividade da norma, que é um termo, parece um palavrão. PC, você estava falando aí de uma, por exemplo, uma pessoa, né, que entrou na categoria e vê lá uma negociação e tal, e ela de repente, uau, melhorou. Explica aí, assim, eu queria que você colocasse a gente dentro do sindicato, para quem nunca viveu, né, nunca teve essa vivência, como é que, bom, antes eu vou explicar o que é outra atividade da norma, senão a gente vai passar por isso e não vai explicar, que é o quê? Se você tem acordos melhores ali, você tem, enquanto você está negociando, aqueles acordos têm que valer para você, né? Tem muita gente, normal creche, né? Auxílio creche. Aí você tem um auxílio creche muito bom. Aí você, no período de negociação, eles botaram lá na reforma, isso, né? Mas enfim, tá na reforma, foi aprovado, não paga esse auxílio creche, por exemplo, no período que está em negociação. É lógico que isso vai forçar quem está precisando pagar ali a creche, né? Gastar dinheiro com isso, se desesperar e aceitar qualquer coisa que o patrão estiver oferecendo para voltar logo, aceitar logo os termos, para que volte a ter aqueles direitos anteriores. Então, a reforma trabalhista, né, ela tem múltiplas inconstitucionalidades e múltiplas reduções de direitos dos trabalhadores. A gente vai entrar nisso. Mas é interessante esse ponto, no sentido de mitigação da autonomia coletiva, né? Você vê um viés do direito civil introduzido no direito do trabalho na equalização do debate, né? Como se houvesse partes iguais discutindo direitos, tanto em nível coletivo quanto em nível individual, né? Então, no sentido de que é possível negociar coletivamente adicional de insalubridade, né? Como que você pode falar em autonomia coletiva se você está lutando por sobrevivência, mercantilização da saúde. A mesma questão da figura esdrúxula do empregado hipersuficiente que pode negociar, inclusive sozinho, né? Exato. Então, essa falácia neoliberal de que todos nós temos liberdade de contratar em nível coletivo e em nível individual, e na verdade esquece a parte, né, materialista concreta. Uns estão lutando para verba alimentar e outros estão lutando por circulação de capital. Justamente isso. Para quem não entendeu, a reforma trabalhista, a gente falou também isso no último episódio, eu vou fazer propaganda porque foi um dos episódios que eu mais gostei da gente fazer. Então, se você não assistiu, mais uma vez fica a recomendação. Mas que é isso, faz parte desse processo neoliberal, essa austeridade, a redução do que se gasta com o trabalhador. E aí você enfraquece, não é... mas como é que enfraquece? Aqui a professora está colocando para a gente vários elementos no PC, de enfraquecimentos pequenos, mas múltiplos, pequenos entre aspas, mas múltiplos, que eles todos fazem com que a força do sindicato para negociar, ela seja muito menor, né? E aí você entra, vamos negociar, só que aí tem a pressão da base ali, né, falando, porque quem é que escolhe se vai continuar na greve ou não? Quem é que escolhe se vai ter greve ou não? E pegando esse gancho, eu queria que você explicasse para quem nunca, né, participou ali, coloca a gente ali, ó, lembra dessa figura que acabou de entrar na categoria, nunca fez greve na vida, e ela tá querendo ali um auxílio creche maior, por exemplo. Como é que ela faz parte de todo esse processo de negociação coletiva? Porque nesse cenário que eu estou inventando aqui agora na minha cabeça, digamos que ela já falou com o patrão falou, ó, vai dar não, ó, consigo não. Bom, como bem foi lembrado, né, a questão da reforma trabalhista,
Tem muita gente que fala, que defende, né, que não houve nenhuma redução de direitos, né, com a reforma. Aí eu, Exceto algumas pessoas, não reduziu, só deu mais liberdade para se negociar outras coisas. Ah, O que na prática não é, né, a CLT, que era um mínimo, um piso mínimo, na verdade acabou virando teto do trabalhador. Um exemplo não se podia negociar a redução de salário, hoje pode. E agora hoje, por outro lado, não se pode negociar um acordo coletivo por mais de 2 anos. E não ter outra atividade, que basicamente era o acordo coletivo antigo, continuar valendo até que se assine um novo. Ou seja, você não colocar a faca no pescoço da trabalhadora e do trabalhador para assinar qualquer coisa, ou entregar, escolher qual direito vai ter. Então, para quem está chegando hoje, né, ele está pegando esse cenário, né? vamos botar, é a Joana que entrou hoje no sindicato, no Sindago. Pois é, bem-vinda, Joana. Inclusive, o concurso da CAESB está vindo aí. Tá vendo mesmo? Tá vindo, vai ter a segunda fase agora, dia 14 de dezembro. Ah, sim, verdade. E os trabalhadores aí, as aprovadas e os aprovados, inclusive, procura o sindicato pra gente conversar. Boa. E sejam bem-vindos, né, ao saneamento. Mas voltando aqui à questão da Joana. A Joana chegou na CAESB, ela já vai pegar um acordo coletivo relativamente muito bom, que é fruto de 40 anos de luta do sindicato, que é desde 85 para cá. E para ela não passou por nenhuma greve, nenhuma paralisação, nem um sufoco, digamos assim, para até aquilo. Ela chegou àquela realidade está pronta. Mas vamos supor que a Ana está no projeto familiar também, e ela, poxa, podíamos ter um horário especial para as mamães até o filho ter 3 anos. Ou Até talvez a amamentação, né? ou às vezes uma licença maternidade um pouco maior, ou às vezes o marido dela também está trabalhando. Poxa, a licença paternidade podia ser maior também, porque só para a mãe. Por que sua mãe tem que cuidar do filho? correto, uma licença parentalidade Exatamente. igualitária. E aí ela chegou, o sindicato que vê essas coisas, né? Como é que é assim, Dago? Como é que a gente faz isso? É só se filiar, né? É bom que se filie, né? É o que mantém a parte financeira do sindicato saudável. Mas mais do que filiar, é estar junto. É estar acompanhando os informes. Se tem uma assembleia, participe. Se tem uma reunião, vá. Viu alguma coisa, comunica com o sindicato, chama o sindicato. É mais do que só filiação. Mas Claro que é isso. Ela conversou com alguém e falou, pô, como é que a gente faz para fazer isso? Não, conversa com o Sindago, já é filiado? Não sou. Preencheu a ficha, entregou e foi conversar com o sindicato. Tava pensando nisso. Um horário especial para mamãe, aumentar a licença paternidade. Como é que a gente faz, sindicato? O sindicato, pô, pauta interessante essa, vamos falar com a empresa. Aí a gente vai falar com a empresa, não. Tem uma trabalhadora querendo isso? Não. Essa é a livre negociação do indivíduo com o patrão. Ah, patrão, eu quero isso. Não. Fim da história. Mas aí, como o sindicato tá junto, a gente, não, peraí, isso aí não pode passar batido. Aí o sindicato começa um processo de trabalhar com a base essa pauta que às vezes não é só dela. A gente vai conversando com a categoria, quando pensa que não tem vários trabalhadores e trabalhadoras falam, é isso. Sempre pensei nisso, mas nunca falei. E aí isso começa a ter um reconhecimento do sindicato como uma consequência de uma necessidade de se organizar. Aquilo que parece realidade de um e de outro, na verdade é algo coletivo. E o sindicato ele é o instrumento que vai trazendo isso que parece individual, mas com uma dimensão que não é minha, é nossa. Então, a partir disso, a categoria vai começar a debater, poxa, seria uma boa, e é isso, eu acho que isso é um direito válido, e vamos começar a mobilizar o pessoal, né? Massificar essa pauta. Quando pensa que no sindicato, eu acho que a gente deveria chamar uma assembleia para discutir com a categoria em conjunto essas reivindicações aqui. O sindicato discute com sua diretoria, escolhe a data da assembleia e chama a categoria para participar. Aí na assembleia tem os espaços de fala, a categoria propõe, e a categoria delibera o seguinte, vamos montar uma pauta de reivindicação, que aí agora não é mais só a Joana que está querendo isso. A categoria entendeu que isso deveria ser um direito coletivo, uma conquista da categoria. É aprovada essa reivindicação, a Assembleia Geral, né, aprova, o sindicato vai falar, empresa, não é a Joana que está pedindo, é a categoria, agora é um coletivo. A empresa vai olhar e vai falar, não. Se ela falar que sim, não, realmente eu acho que isso é justo, pode acontecer, não é a regra, pessoal. Não é a regra. Como dizia o Pica-Pau, em 20 anos, nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso acontece. Mas a partir daí, você já tem uma dimensão coletiva de algo que parecia que era individual. Então a categoria, não, mas por que? Isso é justo, isso é necessário. Por que a empresa não quer? Não, o sindicato tem que fazer alguma coisa. Aí a gente vai falar, o sindicato, porque o sindicato somos nós. Você está se referindo à diretoria do sindicato? O que a diretoria do sindicato tem a obrigação de fazer é organizar a categoria para lutar e reivindicar aquilo que é preciso.
Aí é onde entra. A greve, ela é uma das ferramentas. Antes da greve, você tem manifestações, você tem jornais, você tem denúncia, você pode fazer paralisações parciais, paralisação de um dia. Mas vamos supor que a gente foi superando tudo isso, a empresa, não, 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 não. Qual agora a linguagem que a empresa vai entender? Então vamos fazer o seguinte, empresa, já que você não quer atender uma reivindicação que é minha, que é enquanto categoria, e que não vai quebrar a empresa, isso aqui é um ganho de qualidade de vida para o seu trabalhador, para a sua trabalhadora. Ele vai estar muito melhor que no outro dia, inclusive para você continuar esfolando, explorando. Porque na verdade é isso, a gente está vendendo nossas horas ali. Sob quais condições nós queremos ou precisamos vender nossa vida. Aí onde a categoria fala, quer saber, então vamos paralisar. Você não vai conversar não, empresa? Então a gente paralisa. Aí a categoria em assembleia novamente vai debater se é ou não o momento de fazer a greve, se a categoria entender em sua maioria, ou às vezes até por unanimidade, não, vamos paralisar, é greve. A categoria paralisa e é greve. Agora, até se chegar nisso, é mais fácil falar aqui do que fazer, né? Mas isso são, às vezes, dias, às vezes são meses, às vezes é 1, 2, 3 anos até amadurecer uma ideia na categoria. Depende muito da conjuntura, do que é. Mas esse é o processo, que é aquilo que parece que é individual, você debater numa dimensão que é coletiva, que é um direito não meu, é um direito nosso. Esse é o papel do sindicato. E por isso o instrumento greve na categoria, de agir de forma coletiva. A greve educa, né? Sim. A greve, ela faz um trabalho... dá pra gente falar que ela é um motor de criação de direitos? O que você pensa sobre isso? Sim, greve é fonte de direitos, né? É só comentar uma coisa assim do PC, eu acho muito importante isso que ele traz na formação da vontade coletiva, na construção da decisão de entrar em greve, né? Que um dos papéis do neoliberalismo é tentar quebrar esse fio condutor da solidariedade, né? Da consciência coletiva. Então, quando você tem um momento forte, né, de precarização, a gente se une nesse lugar comum do precariado, né? Então, as pessoas começam a se identificar. Muito bom esse exemplo de licença parentalidade, porque também mostra a conexão do trabalho produtivo, né, do mercado e do trabalho reprodutivo. Mas eu acho muito interessante como essa dimensão coletiva ela é fragmentada pela própria lei de greve. A Lei 7783 de 89. E o Edelman, né, que tem esse livro muito interessante, que é a legalização da classe operária, fala isso, né? Como a democracia geral funciona, porque se nós escolhemos um presidente, maioria, teoricamente, todo mundo teria que acatar a decisão da maioria. Mas como a democracia sindical, ela tem essa sabotagem do próprio direito, que se a maioria escolhe, ainda permite uma figura do fura-greve. Né? Então, O pelego, gente. Exatamente. Então, com essa deturpação. Muita gente não sabe o que é o pelego. Quando a gente fala assim, não é um xingamento. É um xingamento? Você tá pra gente chamar aqui? Eu considero como um xingamento. Se alguém me chama de pelego, eu fico puto. Então, o que é a figura do pelego? Pelegão. Sindicato pelego quer dizer o quê? Só para contextualizar esse termo pelego, pessoal, tem mais outras aplicações, né? Mas o pelego é aquele tecido, né? Que é aquela manta que vai entre a sela do cavalo e o cavalo, que é para poder amortecer a sela mais dura de couro, né? E aí o pelego faz esse trabalho de amortecer aquela rigidez da sela, o couro do cavalo, que é para o peão sentar em cima e andar no cavalo. E o pelego ele faz exatamente isso quando ele está furando greve. Ele vai acabar tendo o benefício daquilo se a categoria conseguir. Só que ele está ali, às vezes, para fazer a vontade do patrão, contra às vezes até o interesse dele, aí tentar amortecer aquele impacto da greve com efeito no patrão. Então ele é aquela manta ali. E ela serve para quê? Para o patrão continuar em cima do trabalhador. O pelego é um xingamento, porque é aquele que deixa a subjetividade da classe trabalhadora ser capturada pelo capitalismo, que serve ao capitalismo, né? Então, a greve educa no sentido de, talvez seja uma das formas mais potentes de ontologia de consciência coletiva da classe trabalhadora. O que é isso? É construir e ter consciência do que é uma classe. Então, quando você vê... Ela cria consciência de classe. Exato.
Você tem um reconhecimento e se vê como comum e não como individual. Então, o pelego vem como se fosse a propriedade privada no comum, como se fosse o capitalismo dentro da própria democracia coletiva. É o direito de não ter direitos. Exato. E a greve é isso. A greve, você perguntou se era fonte de direitos, a greve é uma condição, é uma fonte de direitos. Ela é a gramática jurídica de construção de direitos através da pressão da classe trabalhadora. O único direito fundamental de autotutela, porque as outras formas de luta não são reconhecidas como direito fundamental na nossa Constituição. Você estava falando do Edelman, né, o Bernard Edelman, do livro dele A Legalização da Classe Operária, e ele considera ali como uma armadilha. Uhum. Para quem não está familiarizado, uma indicação de leitura, né, fundamental para a gente entender, mas o que é o debate? A nossa história, né, o Edelman é um francês, né, mas ele não escreve para o Brasil, mas acaba caindo como uma luva para a gente. A greve, ela é um instrumento muito potente, portanto, né? A gente vê que ela tem potência. Se ela é bem usada, se ela é mal usada, a gente ainda vai entrar sobre muitas complexidades da greve que ela está inserida ali, né, dentro de um cenário também complexo. Mas, sem dúvida nenhuma, ela pode ser um motorzinho ali de produção de direitos. E é claro que quem está tendo que abrir mão do lucro e que é detentor do poder político, né? Porque né, o nosso Congresso, quem é que manda no Congresso? Não são os trabalhadores, certamente não são. Isso só tem os trabalhadores. E a burguesia é a burguesia que manda. Eles não vão ficar parados olhando, assistindo essa potência toda livre. E aí é onde vem porque os sindicatos já foram proibidos, greves então perseguidas, o sindicalista perseguido, morto, a sede destruída, jornais queimados, isso tudo faz parte da nossa história, né? Mas que então venha uma legalização. Não, agora a greve pode. Mas... E o que é mais? O que é mais? O que vem junto? O que o Bernard Edelman fala que vem junto? Por que é uma armadilha, professor? Porque a gente está falando do paradoxo de juridificação de fenômenos sociais. Você tinha ali, utilizando a teoria do Piero Calamandrei, que em estados autoritários você tem uma greve que é considerada delito. Em estados liberais, uma greve liberdade. Então você não é preso, mas você também não está imune a um poder disciplinar do empregador. E a greve de direito no Estado democrático, que você não é preso e também não pode ser punido no trabalho. Só que a greve direito vem com uma série de restrições e adestramento da classe trabalhadora. Então, a partir do momento que você pega o fenômeno social greve e transfere para o mundo do direito, você se submete a esse adestramento jurídico. Então, um exemplo, na nossa Constituição, no artigo 9º, a gente tem uma definição de conteúdo de greve muito ampla. Aquilo é um conceito de direito de greve. É que cabe aos trabalhadores. De muita liberdade, né? Exatamente. Você lê aquilo e dá um empoderamento. Eu me sinto realmente... Você pode fazer qualquer tipo de greve, seja paralisando, ocupando movimentos artísticos de flash mob, greves virtuais, greves de tornar lento o ritmo de trabalho, hipertrabalho. Por quê? O conteúdo do direito é que cabe aos trabalhadores decidirem quando. Ainda é isso, né? Cabe aos trabalhadores decidirem. Exato. Não o sindicato, mas aos trabalhadores também, porque a gente tem um sistema de unicidade sindical. E aí você vem com uma lei de greve um ano depois, que é a Lei 7783 de 89, que tem o objetivo de restringir a efetividade do direito de greve. Então, nós do direito, a gente tem esse papel arrogante messiânico de que qualquer reconhecimento jurídico equivale à efetivação de direitos fundamentais. E, na verdade, não. A lei de greve veio para esvaziar o direito de greve. A partir do momento que você tem uma série de requisitos, pré-aviso, de negociação coletiva, de unicidade sindical, você acaba restringindo as formas e a espontaneidade e, portanto, a amplitude do dano e da potência da greve quanto
é direito político. Então, a lei de greve, ao meu ver, vou usar as palavras do Hermílio Uriarte, né? Um definir para excluir. E o judiciário faz isso, ao restringir diferentes formas de greve e ao restringir greves políticas, greves atípicas, através dessa lei, que é extremamente restritiva. Ela legitima a cultura anticonflito, que é herdada da modernidade, desse positivismo jurídico, em que a gente acha que todo consenso é louvável. E muitos consensos são forjados, né? E no nosso campo, que é o direito coletivo do trabalho, o conflito é a regra, o conflito é princípio. Uhum. E, assim, a gente é acostumado, né? Eu já participei de muitas greves, eu queria também que você contasse pra gente daqui a pouco esse tanto de experiência que você tem, que você já viu muita coisa, né? Mas é muito comum, ainda mais assim na minha atuação enquanto advogado sindical, a greve, eu vou ter que explicar, e é um trabalho muito ruim, ter que explicar por que uma greve ela foi tida como ilegal ou abusiva, sendo que praticamente todas as greves na justiça, elas são tidas como ilegais ou abusivas o tempo inteiro. Tem uma pesquisa da Sayonara Grillo Coutinho que fala que cerca de 71% dos dissídios coletivos no Tribunal Superior do Trabalho relacionados à greve são declaradas greves abusivas. Então você tem um direito que a regra é declará-lo ilegal. E te falar, eu tenho certeza, tô trucando aqui também, tá? Certeza, mas assim, eu tenho uma convicção muito forte que se você for olhar dentro da justiça comum, esse número vai ser muito maior. Muito maior. Na justiça comum, a justiça do trabalho ainda é muito permissiva. Mais protetiva em relação ao conflito. E a gente tá falando de 71%, né? Exato. E o 71% é o permissivo. Mas se você for para a justiça comum, ela é muito pior. E ainda vou agregar aqui um elemento que já fica aqui uma crítica também a todos os governos pós a nossa Constituição. Que é o direito do servidor público sobre a greve, ele nunca foi regulamentado. Por quê? Porque governo nenhum tem vontade de fortalecer os trabalhadores, que no fundo quem toma o trabalho dele é o próprio Estado. Só que aí tem aqui fica uma crítica explícita, tá, ao PT, em que você tem a quantidade de anos aí à frente do país, e esse debate ele acaba não assim, ele é feito, mas ele não vai para frente. Pode-se colocar responsabilidade nos congressos e tal, mas eu tenho dificuldade de acreditar que nunca surgiu uma oportunidade para a gente fazer uma regularização do direito de greve do servidor público. É muito interessante isso, porque a Constituição não requer uma lei para regulamentar o direito de greve no setor privado, e ela existe. E já em relação ao setor público, há uma demanda da Constituição que tem que ter uma lei, e ela nunca existiu. Então, a própria mora legislativa é uma conduta antissindical, viola a liberdade sindical, mas essa hipertrofia do STF ao julgar esse mandado de injunção e dar essa excessiva discricionariedade aos juízes a cotejar o direito de greve com outros direitos fundamentais no serviço público, nessa cultura anticonflito, é justamente também permitir um juiz a priori declarar uma greve ilegal, sem cotejar os direitos do caso concreto e fazendo um cotejamento incorreto em termos principiológicos, né? Continuidade do serviço público não é nenhum princípio constitucional e a greve é um direito fundamental. Então, também uma conduta antissindical do magistrado, corroborada por governos progressistas do executivo, que se dizem progressistas, que não querem regulamentar esse direito. Eu, antes de passar a palavra, PC, só para quem perdeu o fio na meada aí, é porque o Supremo, né, na omissão, porque viram dois advogados, começa a virar um juridiquês aqui. A gente é muito chato. A gente é difícil mesmo. Mas, ponto, para você que não entendeu, o que a gente está debatendo aqui é o seguinte, precisa de uma lei para o servidor público
poder fazer greve. Então, até 2007, toda greve que o servidor público fazia, a justiça falava, ó, não regulamentou aí, ó, não tem o que fazer. Esse direito não existe. Esse direito não existe enquanto não regulamentar. Isso ficou de 88 até 2007 sem a regulamentação. E aí depois ela vem essa regulamentação por onde? Pelo Supremo. E aí o que o Supremo faz? Dá uma porrada no síndico dos servidores públicos com cada vez mais sucessivamente restringindo aquilo que estava previsto na Constituição com uma liberdade muito grande. E aí, o que eu acho importante para o nosso debate? Que isso vem se repetindo aqui, quem acompanha a gente vê o tempo inteiro acontecendo. A gente começa com a população participando da elaboração da nossa Constituição, uma Constituição de garantias de direitos, que a gente consegue ali, com a participação popular, inserir muitos elementos garantistas. E aí, quando a população é afastada da elaboração dos próprios, né, que seria uma democracia ali, a população, os trabalhadores, terem ali uma discussão sobre seus próprios direitos, na hora que a gente se distancia, ou seja, começa a ser só lá no Congresso, escondido no calado da noite, passa uma lei, ou atropelando com um golpe, como foi a reforma trabalhista, ou o Supremo, fingindo tecnicalidades, vem e me traz um julgamento sobre os servidores públicos, em que ele destrói ali em boa parte do direito de greve. Então, no fundo, isso representando quem? Quem é que eles estão representando? Não são os trabalhadores, né? E aí, PC, você que já sentiu na pele a greve, assim, você já teve essas experiências em que... Eu faço a pergunta rindo, porque eu pensei, assim, é óbvio que assim, não tem como ninguém que participou de uma greve saber o que é o papel do Poder Judiciário, o que aconteceu contigo, já aconteceu, então vou mudar. Quando que aconteceu, né, porque já, quando? O que você pode contar da sua experiência aí do Judiciário intervir na greve? Primeiro, quero deixar uma coisa muito bem clara para quem está assistindo aqui, ó. Antes do direito tem a greve, antes do direito tem a luta. Então, para quem vai discutir se vai entrar e não em greve, mas isso é legal, mas isso pode, isso não pode. Antes do direito tem a luta, ponto. Tudo aquilo que você vê hoje como um acordo coletivo, como a própria CLT, não, mas isso é direito, isso é legal. Antes disso aí ser legal, antes disso aí ter direito, cara, teve muito enfrentamento, teve muita luta. E o direito sempre é atrasado. Ele vem depois. Primeiro vai ter, né, perdão a palavra, primeiro vai ter a bagaceira. Exatamente. Depois vai ter o direito, a coisa linda que nós vamos estudar. Isso aqui também é para acadêmico do direito, porque como eu tô fazendo a faculdade, eu sei que é um povo, às vezes, um pouco... Chato pra caramba. Nossa, chato. Complicado, insuportável. Mas essa distância da prática também. Essa distância da... Agora já aconteceu algo curioso, foi numa greve que fizemos em 2014, a greve aqui do saneamento, em que o juiz... na verdade o tribunal, né, o TST, considerou a greve legal, não abusiva, mas que seria 100 mil de multa caso ela continuasse. Simples assim. Como é que você me explica isso? Não, meu negócio é fazer greve, não é explicar essas coisas não. Brincadeira, explica assim, a gente sabe que tem um conteúdo de contradição de classe e inclusive foi citado aqui a questão do Poder Legislativo e Poder Judiciário. Isso aí são espaços que, em última instância, eles não são necessariamente o poder, é um espaço de expressão do poder. A Câmara Federal, o Senado Federal, ou estaduais e municipais, aqui são espaços onde o poder real que está fora dali se expressa. Então, se o trabalhador consegue uma vitória, uma lei, é aprovada uma lei que traz benefício para o trabalhador, é porque fora dali o trabalhador está organizado e está conseguindo fazer com que o poder dele se expresse lá dentro. Se o contrário acontece, então quer dizer que o outro lado está fazendo com que o seu poder se expresse ali. E a reforma trabalhista foi isso. O trabalhador perdeu, o trabalhador foi massacrado com a reforma trabalhista, ou seja, o poder que se expressou ali dentro, trazendo essa reforma para o nosso lombo, ele continua aqui fora. Então a gente está vendo ele, inclusive, acontecendo por outros meios, por dentro, inclusive, do judiciário, com essas decisões. Então isso é um conteúdo de contradição de classe,
em que o poder que está aqui fora, ele está se expressando também dentro do judiciário. A gente costuma dizer até que a reforma trabalhista ela viria com ou sem o golpe, né? Ela viria através do Supremo, né? E pela experiência a gente vê, né, constantemente analisando ou dentro, né, representando ou analisando, acompanhando os colegas, vendo os sindicatos, debatendo, é sempre a mesma história, né? Dentro do Poder Judiciário, sempre a mesma decisão. Ou ela cai essa questão que a professora falou aqui, professora Flávia, em que essa lei cheia de burocracia insuportável, fingindo um caráter de tecnicidade, tecnicismo, eu acho que é o pior ainda, é o formalismo jurídico. Ele traz o formalismo. É uma palavra. Falar de um jeito muito rebuscado, no fundo é afastar enquanto trabalho. Afastar, ninguém entender. Não entendi. É porque realmente foi uma coisa criada com um nome bonito ou feio e mas te afastou. Isso significa o quê? Significa só que ele está querendo ter uma desculpa para impedir a realização da greve. Está querendo dizer que você pode fazer, mas que se você fizer, você não pode. vai levar. É o verniz jurídico da democracia. Existe uma lei que reconhece o direito de greve, mas todos os artigos e os procedimentos do judiciário são para declará-la ilegal ou abusiva. Só é reconhecida a legalidade da greve nos aspectos para manter o mesmo sistema capitalista, racista, colonial. Né? Você já viu, por exemplo, reconhecimento de greve individual ambiental. Greve é sempre coletiva. Uhum. Então, ou aquelas greves, pode fazer a greve, mas tem que manter 50%, 60%, 90%. Reduzindo o impacto É isso, é só um dia normal de trabalho, porque normalmente de 5% a 10% da categoria já está afastada por doença de trabalho. É um reconhecimento virtual, é um reconhecimento fictício. E eu acho importante também, se a gente retomar essa classificação do Calamandrei, que hoje eu admiro muito, né, Piero Calamandrei, mas eu acho que hoje essa ideia de greve direito no Estado democrático, ela também é questionável. Porque, como a gente está falando, não é um direito efetivo. E isso não é homogêneo também. Varia também conforme o corpo do trabalhador que faz essa greve. Então, se a classe trabalhadora é heterogênea, se pessoas negras estão fazendo greve, a punição vai vir do judiciário, mas também da polícia. E da mídia, né? Então, esse Estado democrático que fala que reconheceu um direito de greve também é um discurso que faz com que a gente acredite que há um consenso democrático. E, na verdade, não. É uma cultura anticonflito e que impede a potência política do direito de greve. Vou dizer para vocês, nesse ponto, eu trouxe alguns exemplos de coisas que, assim, eu não estou falando de coisas que me contaram, da experiência que eu tive e no julgamento, estava lá, a gente fez a greve e aí, só para vocês entenderem o nível, vocês estão acompanhando a gente, o nível que se chega do debate dentro do Poder Judiciário, tá? A gente estava lá, um julgamento aqui do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, em que o desembargador ele fez a seguinte fala, mas não só a fala, isso constou no voto. Então, se você abrir o processo e ler, vai estar lá essa fala, tá? Ele fala assim, a greve ela é uma sujeira que existe na Constituição. E a greve no Brasil passou a ser uma invasão de indústria. Por isso, na época, né, isso foi em 2019, então voltando para aspas, por isso, temos um ex-presidente da República nascido da greve na cadeia e tomara que todo sindicalista vá para a cadeia. Isso está dentro de um voto. Meu Deus. Você acha que uma pessoa que pensa isso sobre a greve, ela vai decidir o que sobre a greve? Qual desse cidadão aí mesmo? Ele está aposentado, ele é o desembargador Gilberto de Oliveira.
tá aposentado aqui já no DF, aposentou recentemente, porque isso foi em 2019, tá, gente? A gente não Tá falando de 30 anos, não. Mas tem mais aqui, tá? Tem mais um caso que eu quis citar. Isso foi que eu vivi, tá, gente? Eu não tô falando aqui de um cenário que alguém pegou em algum lugar e trouxe. Não, eu vi, estudei, trabalhei, Por que estava você atuando. acha isso, Paulo? Por que você acha que ele... Um ódio de classe? Não, a greve, o direito de greve e a greve enquanto fenômeno sociológico incomoda. Mas por que ela não incomoda? Porque ela é a única forma de luta política reconhecida pelo direito que é feita pelas mãos da classe trabalhadora. E ela é muito eficaz, né? Então, depende. A gente vai lá, mas o que faz? Assim como a Justiça do Trabalho, a gente está falando de um direito que viabiliza a justiça redistributiva, declaradamente. E isso gera ódio. Gera ódio, por isso que a greve incomoda. É que ela é autotutela. Ela independe de linguagens formalistas, de capital cultural. Então, ela sempre vai incomodar. E se ela incomoda, quer dizer que ela causa um dano no capitalismo. É uma via. Só para não deixar passar também a última citação aqui que eu trouxe. Essa é um pouco mais longa, mas é importante a gente fazer esses pontos de novo. São disposições que eu vivi, que eu li, que acompanhei, estava atuando, né? Essa fala que a greve, aspas, né? A greve, na verdade, é um recurso de coação que, logicamente, não deveria encontrar lugar num Estado de direito. Normalmente, nele existe uma justiça do trabalho. Historicamente, porém, tem sido um dos meios mais eficazes para a melhoria das condições de trabalho, da vida do trabalhador, dando ao direito de greve um apego quase místico. Esse recurso, todavia, ele é perigoso e prejudicial, sob certa prisma. Perigoso e prejudicial sob certa prisma à coletividade. Perigoso porque põe em risco a própria ordem pública, sendo os grevistas facilmente levados, como massa em geral, a cometer distúrbios. Prejudicial porque fere a economia nacional, podendo custar até mesmo prejuízos irreparáveis para a mesma. Isso também foi num julgamento que eu acompanhei em 2019. Outro, tá? Então, por que eu quis trazer esses casos aqui? Primeiro, para mostrar que há uma confusão gigantesca. O PC colocou aqui para a gente já, quase como essa coisa, o que ele colocou de que existem diretores, vilões malvados que levam inocentes trabalhadores a cometerem delitos, etc. Mas a professora Flávia acabou de falar aqui que traz uma justiça social, né? Traz, e ele reconhece. Ele coloca aqui que ele... Em certa medida, apesar da intenção dele em criminalizar a greve, mas em certa medida isso é uma aula. Ele reconhece o poder da greve. Ele reconhece o risco que isso traz para a ordem. Qual é a ordem? Manter as coisas como estão. E como as coisas estão? A classe trabalhadora se lascando, a classe trabalhadora sendo explorada, as condições de vida piorando, os salários médios diminuindo. Isso é a ordem. Quando o trabalhador vai lá e mete a mão na massa, não que a greve vá resolver todos os problemas, mas ela como sendo uma forma, uma via, de certa forma é isso. Ela rompe essa ordem e ela traz uma outra alternativa à classe trabalhadora. E tanto é que o que eu disse aqui alguns minutos atrás, antes de existir o direito, teve a luta. E a greve foi um meio. Sim. De certa medida. E a gente chega ao ponto, né? Você estava falando, professora, de categorias mais racializadas, né, corpos que têm marcadores sociais. A gente chegou em 2022 ao ponto, esse caso eu não trabalhei, mas enfim, ficou muito famoso dentro dessa bolha que fala sobre sindicalismo, a greve dos rodoviários do Maranhão, em que uma desembargadora né, numa decisão dessas, determinando aí o retorno, né, os trabalhadores, qual que é a história? Os trabalhadores queriam fazer catraca livre, né? Eles continuam trabalhando, já que não pode parar,
né? Porque vai trazer prejuízos irreparáveis para a economia, tarará, tarará. Mantém o serviço funcionando. Mantém o serviço, então, funcionando, só que continua o efeito prático de causar prejuízo através da catraca livre. Aí ela, né, determina que isso não pode acontecer, e aí, em determinado momento, surge ali só uma alegação, supostamente, de descumprimento, e ela não só aplica uma multa, o que virou de praxe agora, multas exorbitantes. Só um parêntese aqui, a gente teve aqui no DF, esse ano ainda, uma multa aplicada de R$1 milhão por dia de descumprimento de eventual descumprimento da decisão judicial. R$1 milhão por dia. Engraçado que às vezes a multa por continuar a greve é maior do que a multa por quem é pego se utilizando de mão escrava, de trabalho análogo a isso. Pô, muito. Muito. Isso não faz o menor sentido. Mas aí, voltando ao caso, o que a desembargadora fez? Numa total falta de até percepção da sua competência, quando a gente fala competência aqui tecnicamente no jurídico, significa que ela não tem poder para fazer, né? Ela determinou a prisão da diretoria do sindicato. Eram 15 trabalhadores numa diretoria, ela mandou prender. Numa total confusão, o que é o sindicato, o que é a diretoria. Porque quem deflagra a greve, quem determina é a categoria. O sindicato está ali para dirigir isso, para executar o que a categoria decide. Pois é, a diretoria faz exatamente isso. E mesmo assim, né, numa total deturpação do que é um direito Total. fundamental, que a gente saiu de um estado autoritário que era uma greve delito. Mas esse é o ponto que eu queria puxar contigo, que eu sei que você tem muito a gente a conversar sobre isso. Cara, por que a gente faz greve e assim, quase que virou sinônimo. Greve é pimenta, spray de pimenta e bala de borracha, quando não é uma bala de verdade, tá? Nos trabalhadores. Por que toda vez que o trabalhador faz greve, parece que é sinônimo? Acaba que a mídia transforma isso, ou a mídia ou o próprio desembargador aqui, quando ele colocou, que eles são levados a cometer delitos, né? Por que toda vez acontece essa mesma coisa, né? Explica pra gente essa aproximação, como é que a gente pode estar falando de uma democracia em que uma utilização de um direito constitucional ela leva a uma atuação da polícia a prender, porque assim, nesse caso até nem houve prisões, mas muitas manifestações, no final das contas, terminam em prisão. Por que isso acontece? Então, né, a gente tem que começar a pensar de onde vem a criminalização do direito de greve, né? Porque a lei, ela restringe o direito de greve, mas não criminaliza. Então, por que essas decisões judiciais ou do próprio executivo, né, enviar a polícia para reprimir o direito de greve? Primeiro, a gente tem que começar a pensar quem são as pessoas que tomam essas decisões, né? A criminalização do direito de greve, historicamente no Brasil, caminha com a branquitude burguesa e geralmente androcêntrica. Então, como que essas pessoas geralmente, nesse sistema de concurso público do judiciário, por exemplo, nunca trabalharam. Então, não há uma empatia ou uma solidariedade com a classe trabalhadora. Segundo, a composição do judiciário brasileiro é branca e masculina. E isso demonstra como era a estrutura na nossa colônia. Pessoas racializadas, negras e indígenas, escravizadas ou na servidão, mulheres brancas no centro do lar afetivo, mulheres indígenas e negras fazendo todo o trabalho, tanto reprodutivo como produtivo, e homens brancos, héteros, cis, em relações de poder. Isso se mantém intacto. Essas pessoas decidem. Então, quando essas pessoas olham para uma manifestação coletiva da classe trabalhadora, especialmente a racializada, eles não consideram aqueles sujeitos na ontologia de humanidade. Eles não são sujeitos de direitos. Eles são vagabundos, oportunistas, e estão ameaçando a estrutura capitalista e colonial do poder. Então, quando o direito não é efetivo através da
constrição econômica, através da constrição, por exemplo, da declaração de legalidade, à força bruta, né? Então, para mim, quando as pessoas falam... Eu lembro muito nas jornadas de junho que tiveram os black blocs, né, quebrando vitrine de banco. Se isso seria uma manifestação legítima do direito de luta, para mim, sim. Porque o que é uma vitrine de banco em relação ao corpo de um trabalhador massacrado pela polícia? Então, você tem esse fetiche pela ordem pública, que é, na verdade, fomentada por um ethos, né, uma cultura capitalista, colonial, racista, em que essas pessoas não podem falar e quando elas falam, elas têm que ser eliminadas. Basicamente, nessa colonialidade. E isso que a camarada disse está intimamente ligado com a herança histórica do país, né? Uhum. A gente tem que considerar que a Constituição da classe trabalhadora brasileira, principalmente ali depois de 13 de maio, né, de 1888, com a Lei Áurea, tivemos os escravizados que foram formalmente libertos, mas na prática foram marginalizados. Então daí, se a gente fosse enveredar por isso, né, daria mais uns 15 podcasts, né? A formação das comunidades das favelas, a favelização do Brasil, a questão da polícia que era uma instituição que já tinha sido criada para lidar com escravos fujões, era o Estado tentando lidar com a força de trabalho escravizada que era privada. Então, quando foram libertos, e aí era uma massa a ser salariada, uma força de trabalho a ser salariada, que até então era só na base do chicote, continuou também na base do chicote. Então, extremamente precarizados, que traz o histórico do subemprego, né, para a população preta no Brasil. Então, esse trabalhador, essa massa, essa classe trabalhadora em formação aqui no Brasil, ela historicamente foi tratada como um caso de polícia, como um caso de força bruta. Inclusive, me corrija se eu estiver errado, se não me engano foi o Washington Luiz, né, que soltou uma frase lá em 36, se não me engano, 28 na verdade, de que a questão social era caso de polícia no Brasil. Uhum. O que era a questão social? Era exatamente essa classe trabalhadora em formação, sem emprego, sem condição de vida. Aí daí veio a tal da lei da vadiagem. A própria penalização do samba. Exatamente. Tudo que era questão social. Isso envolve também as relações de trabalho, seja de quem está trabalhando, ou seja quem está na situação de desemprego. Era questão de polícia, ou seja, é questão de violência. Vamos discutir direitos? Não, polícia. Mas e as relações de trabalho mais humanas? Polícia, resolve com isso. E tanto é que veio desse período, mas a gente também tem questões mais recentes, como em 98, numa greve da Nova Cap, a PM daqui do DF matou um trabalhador no piquete. Uhum. Os caras estavam na frente da sua empresa, no piquete, paralisados, e a PM fez uma ação e matou o cara. A gente vê nas manifestações dos professores aqui, é quase que todas a base dos professores, não falha uma. A PM do DF vai lá e sequela um monte de professor. Isso é história. E é muito interessante como isso se reflete na própria historiografia jurídica do direito de greve. Você abre qualquer manual do direito do trabalho, até os mais protetivos, e eles vão falar que o direito do trabalho começou com a outorga da CLT. Ou seja, o mito da outorga da CLT, como se fosse um grande presente de Getúlio Vargas. E todas as greves negras que proporcionaram essa conquista de direitos são apagadas da história, que o João José Reis faz um trabalho incrível, né, resgatando a greve dos ganhadores na Bahia, e isso mostra... Inclusive, a gente teve um episódio falando sobre isso com a professora Renata Dutra, o Gustavo... Maravilhosa. Maravilhosa, um beijo. Mas se você não viu o episódio número 2, vai lá ver, desculpa. Isso mostra o seguinte, que a própria historiografia jurídica do direito do trabalho, que visa ser um direito protetivo da classe trabalhadora, desconsidera pessoas negras escravizadas e desconsidera pessoas negras até hoje como pessoas de luta, como sujeitos de direito e como capazes de adquirir uma consciência política. Porque se na história do direito de greve no Brasil se coloca como a criação do direito de greve só com embranquecimento, e a ideia que o imigrante radical
veio da Europa, o italiano, nas plantações, isso apaga toda a consciência coletiva e luta política das pessoas escravizadas e faz com que esse direito ainda esteja ligado à branquitude e a violência do Estado varia conforme o corpo do trabalhador também, né? Então você teve a greve dos ganhadores, até como a gente chama na história, revolta dos malês. Por que é revolta e por que não é greve? Isso é racismo epistêmico, né? Palavras não são só palavras. Exato. Então, isso mostra que essas pessoas não estão na ontologia de humanidade do trabalhador para ter consciência de classe. Por que é revolta? Né? E aí isso se reflete também na nossa teoria de conhecimento, na epistemologia do direito de greve. Porque todo o nosso direito é focado numa sociabilidade que é eurocêntrica. A Revolução Industrial, relação de emprego, ocupada por homens brancos, héteros, cis, normativos, sem deficiência. E essa experiência, essa sociabilidade, não é nossa. Então você cria também uma fratura entre o direito de greve e a relação de emprego com a classe trabalhadora brasileira, que grande parte está na informalidade e a informalidade é negra. Então você tem uma teoria de conhecimento que é um projeto político para afastar a classe trabalhadora da proteção. E para quem isso se reverbera, você vê o uso da violência e tal. Quem nunca viu, tem uma indicação de filme clássico também, eles não usam black tie, né? Se você ainda não viu, assista, tá aí no YouTube. E lá você vê justamente uma história que vai contar mais ou menos aqui detalhes, enfim, são uma história que vai narrar mais ou menos quase esse mesmo cenário, porque ele se repete tantas vezes que é um pouco clássico, né? Mas você falou aí sobre a informalidade, né? E esse problema até saindo ou não saindo um pouco mudando de assunto, a gente tem aqui, eu tô olhando para você mais atrás, você tem ali um motoboy fazendo ali sua luta, e a gente tem um break dos apps, a gente esteve aqui com o Galo, mais uma vez. Incrível. Assista, foi fera, foi muito fera. Galo com o Ricardo Antunes, grande encontro. Um abraço pro Galo. Inclusive, agradecer o Paulo, eu tive a oportunidade de conhecer os dois através do Paulo. Duas figuras incríveis. E agora, eu queria avançar principalmente com você, a gente falar um pouquinho deste livro aqui, vou inserir esse assunto já puxando um gancho com o seu livro, Para Além da Greve, um diálogo ítalo-brasileiro para a construção de um direito de luta. Já tive a oportunidade de estudar bastante, né? Mas a gente começar a falar sobre limites da greve, né? Os trabalhadores informais, né, os motoboys, escolheram chamar de brecar e não de chamar de greve. Mas o que eles fizeram essencialmente, assim, é uma greve ou parar de trabalhar para gerar uma pressão ali sobre o lucro do dono da empresa para melhorar condições do pagamento do seu serviço. Você pode tecnicamente não chamar isso de greve, mas na essência isso é greve. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente, assim, essa é a sua tese de doutorado, não é isso? Uhum. Então, assim, para quem não, eu recomendo, né, todo mundo ler, mas tem muita coisa aqui muito valioso. Obrigada. Mas explicar pra gente. Às vezes a gente acha que tese não funciona para nada, né? Não. Queria que você contasse, assim, porque a gente está falando tanto da potência da greve, assim, a importância, louvando, e acho que tem um papel importante de sabermos usar essa ferramenta, saber da importância. Se ela não fosse tão forte, tão potente, ela não era criminalizada e não tinha um poder judiciário dando tanta porrada nela, ou com o próprio Congresso fazendo leis com que diminuem direitos. Se ela não tivesse tanta potência, eles não estavam tão preocupados com ela. Mas quais são os limites da greve?
Então, eu acho, né, a primeira pergunta, assim, o que é greve, né? Porque a gente está tratando aqui como se fosse só a greve da modernidade ligada à paralisação, né, do serviço, que é também justamente o que a lei de greve fragiliza, esvazia o direito constitucional. O direito constitucional não define a forma, a titularidade, nem os interesses a serem defendidos. A lei de greve, sim, fala que é suspensão do trabalho. Então, se a gente for para uma perspectiva ampla, defendida pela doutrina e não pelo judiciário, que greve, como Márcio Túlio Viana, né, o grande responsável por eu estar no direito do trabalho. Se essa mensagem chegar até você, Márcio, a gente queria você aqui também para fazer parte do debate. Ele é a minha inspiração no direito do trabalho, né? Ele se inspira... Deixa eu só ampliar aqui, desculpa. Professora Valdete, professor Jorge, a gente suplica aqui a participação de vocês, por favor, venham aqui que vocês são uma inspiração pra gente. Vai ser muito bom contar com vocês aqui. Desculpa a interrupção, só porque são grandes referências pra gente. Né? Grandes amigos, amigas e referências. Então, o Márcio Túlio Viana define greve, inspirado no Helene Siné, que greve é ruptura do ritmo ordinário de serviços. Ao definir isso, ele coloca na proteção jurídica várias formas de luta que não são reconhecidas pela OIT, nem para o nosso judiciário. Então, ocupação, boicote, boicote de consumo, flash mobs, nós temos também, tipo, manifestações que envolvem grafite. Então, tudo isso que não seria considerado uma suspensão, mas uma ruptura, e que pode adquirir várias formas. A questão o direito de greve no Brasil, ao refletir a experiência e a sociabilidade eurocêntrica, se restringiu na lei de greve a falar que greve era parar de trabalhar por interesses econômicos profissionais. Porque essa forma era eficaz na modernidade. Na modernidade eurocêntrica, você tinha um sistema taylorista e fordista que usurpava a iniciativa do trabalhador. Então, o modo de causar um dano nesse sistema era justamente retomar a produção através da paralisação, né? O controle do trabalho. Mas a gente nunca teve uma revolução industrial, né? A gente tem um passado escravocrata e colonial. Então, nossas formas de luta sempre foram diferentes. E só que o nosso direito não reconhece essas formas de luta como legais. Então, essa colonialidade no direito de greve faz com que formas de luta como boicote, ocupação, flash mob sejam consideradas ilegais. Então, a gente precisa situar o direito de greve na nossa realidade, na nossa classe que vive do trabalho, que é informal. Basicamente é assim, a gente tem no direito de greve um direito europeu e a gente não pode dizer nosso próprio direito, fazer um direito brasileiro de greve. Por que tem um binômio na OIT do direito de greve e outras formas de luta? Sendo que o direito de greve, uma paralisação temporária do trabalho ligada a uma relação de emprego, corresponde à sociabilidade eurocêntrica e é considerada legal. Mas as outras formas de luta, como boicote, ocupação, piquete, manifestações artísticas, são consideradas ilegais. Por quê? Será que porque essas formas eram as formas de luta da classe trabalhadora do sul global? E há um projeto político de que essa desigualdade colonial se mantenha ao não reconhecer esse direito de luta como legítimo? E o break dos apps, ele vem desestabilizar esses limites do direito de greve como suspensão, como paralisação, ligada à relação de emprego, ao sindicato e a limites profissionais. Por quê? Primeiro, não foi deflagrada por um sindicato, foi por um coletivo, né? Principalmente os entregadores antifascistas. Ali havia reivindicações não ligadas necessariamente ao trabalho estrito sensu, mas também ligadas à colonialidade, ao racismo, né? Você teve estátuas de colonizadores que pegaram fogo. Grande galo. Exatamente. Então você tem essa junção interseccional que reflete a heterogeneidade da classe trabalhadora do sul global, que não é só um trabalho produtivo reconhecido na relação de emprego. A gente tem trabalho formal, informal,
reconhecer a racialização da classe trabalhadora brasileira, reconhecer que o gênero tem um papel central, né? A gente vai lidar no domingo aí com a Marcha das Mulheres Vivas contra os feminicídios. Isso também é muito potente em termos de ressignificação do direito de greve. Reconectar o corpo feminino e o trabalho reprodutivo ao espaço do trabalho produtivo, porque não há divisões, não há espaço público e privado, porque a exploração do capital atravessa esses espaços. Então, que é o que também Verônica Gago nos ensina, né? Essa potência no hibridismo das formas de luta, com várias opressões interseccionais e várias modalidades do exercício de greve, é o que pode retomar a potência de dano. E aí, qual que era a minha questão nessa tese? Se essas formas de luta política interseccionais que envolvem vários tipos de exercício podem ser protegidas no direito de greve no Brasil. Se há espaço para disputas no sentido jurídico desse direito... Do que é greve, né? Exato. Ou por um judiciário muito conservador e por um policialesco, se a gente tem que buscar outros lugares de proteção jurídica. E aí eu chego à conclusão que talvez outros lugares de proteção jurídica, como direito à cidade, como direito ao pluralismo político, que como o PC colocou, não é só o partidarismo, né? O direito de greve é um direito de pluralismo político, de fala da classe trabalhadora, de participação política da classe trabalhadora. Se seria mais vantajoso pensar nesses lugares do que no próprio direito de greve, porque a disputa por os sentidos e os limites desses direitos ainda está em aberto, não está cristalizado numa lei que restringe a potência política dessa luta. Eu atuando novamente, a gente viu em 2016, quando estava tendo enfrentamento sobre a reforma trabalhista, por exemplo. A gente viu o TST julgar a greve ilegal por ela ser uma greve supostamente política. Sim. Assim, a nossa Constituição, ela não traz limite de a greve ser ou não ser política, né? Ser uma greve de solidariedade ou não, eventualmente. Ela diz que cabe aos trabalhadores escolherem, porque foi isso que nós, quando fizemos um pacto social dessa nossa Constituição, decidimos, nós, trabalhadores, a população, colocamos lá, nós vamos decidir. Isso foi aprovado, isso foi um pacto social que nós fizemos. Mas vem restrições que, nem mesmo em um caso em que é óbvio que, porque o que então seria permitido, né? Que eu tenho esse árduo trabalho que muitas vezes é muito difícil de explicar para o trabalhador por que a greve foi declarada abusiva ou ilegal, né? Esse é horrível, esse papel. Que é, assim, bom, é porque é uma vergonha, mas enfim. Mas nem nos casos que uma reforma trabalhista, a gente já falou aqui, tivemos episódios outros falando sobre isso também, ela precarizou as relações de trabalho, piorando para o trabalhador, né? Lutar contra isso através de uma greve, uma liberdade democrática de fazer participar, porque no fundo a greve ela tem esse caráter de questionar, não é só o prejuízo não, é muito além do prejuízo, é causar constrangimento. Isso aqui que vocês estão, né? Muitas vezes tem greves, por exemplo, que a gente sabe, ações por exemplo, agora em relação a Gaza, né? Trabalhadores que sabiam ali, eu não vou lembrar exatamente qual era o caso, tá? Mas era algo próximo a isso. Vou criar aqui uma história que pode não ser exatamente essa, mas era algo próximo a isso. Trabalhadores que sabiam que determinado elemento ele compunha lá uma fabricação de uma bomba, uma arma, alguma coisa que Israel lá na frente iria usar contra Gaza. O trabalhador sabia que a linha de produção passava ali na frente dele, por exemplo, lá na Europa, alguém que... Foi na Itália, né, inclusive? Foi no Porto de Gênova. Então conta aí que eu tô sem os detalhes. Assim, em resumo, trabalhadores italianos, principalmente ali na zona portuária, eles fizeram uma greve para que não houvesse suprimentos ao exército israelense, isso em solidariedade ao povo de Gaza.
Um exemplo de que tu citou, a greve política é considerada política e, portanto, é considerada também ilegal. Isso aqui no Brasil claramente seria uma greve política. Isso, e seria a justiça cortar ponto, aplicar multa de R$1 milhão por dia se continuar, Prisões. e eventualmente prender na manifestação, ou nesse caso horrível. Greve para regularizar o direito de aborto, são todas questões, mas aí veja bem, essa também é a persona do capital do direito. Por quê? Qual greve não é política? Como você separa o interesse econômico? A classificação dos tribunais é patética. Econômica, política ou política. Toda greve é política. Toda movimentação da classe trabalhadora é essencialmente política. Então é uma ficção jurídica para declarar a ilegalidade. É mais uma vez o verniz da democracia no conflito. Então a gente se aproxima de uma ditadura quando restringe o direito de greve político, porque o que caracteriza uma democracia é justamente o contrassenso. Né? E não é o consenso, é a possibilidade do conflito. Né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer um dos trabalhadores que efetivou esse boicote no Porto de Gênova. Olha aí, eu não sabia disso e você vai trazer detalhes com a gente. Vai trazer ele. Podemos. Foi ano passado, em Bari, na Itália, ele foi conversar com a gente, falando que eles contactaram vários portos na Itália e para mapear a mercadoria de cada navio e estabelecer ali previsões temporais falsas para que aqueles navios não pudessem sair do porto e evitar que aquela mercadoria armamentista chegasse a Gaza. Então, eu acho que quando a gente fala da potência política que o judiciário e a lei querem restringir da greve, é falar das possibilidades criativas da classe trabalhadora em gerar esse dano. Essa é uma delas. Né? E envolve necessariamente solidariedade entre classes. Por exemplo, hoje a gente vai falar de bancos extremamente automatizados. Como é que fragmentada, a categoria também foi muito fragmentada, terceirizada, etc. Como que você vai falar de parar de trabalhar com uma greve eficaz em bancos? Tirou toda a eficácia. Mas é necessário pensar outras formas, no sentido de que é legal deixar um aplicativo de banco lento. E a gente discutiu isso em outros casos que eu participei, em uma greve de solidariedade com os trabalhadores de TI e os bancários, eles deixarem o aplicativo lento para que os bancários pudessem reivindicar os direitos e gerando a indignação do consumidor, porque o aplicativo funcionava, mas era lento. Então, você teve um boicote de consumo vinculado a uma greve de solidariedade através de uma forma atípica de greve, que era deixar o aplicativo lento. É isso que a gente precisa pensar. Né? É isso que você diz quando você coloca essa capa, esse texto aqui, né? O nome do seu livro, Para Além da Greve. Para Além da Greve eurocêntrica da modernidade que insiste em um modo de exercício que não é mais eficaz. Né? Eu não estou falando no sentido de superação, mas no sentido de ressignificação para que ela cause um dano maior. Tenha maior potência. Exato. Então, mas quem vai dizer isso? É uma pessoa da academia? Não. É a própria classe trabalhadora. Claro. Né? Então, o meu marco teórico, inclusive, é o Rancière, que acredita que a política só existe pelo dano e que o estado do consenso é um estado policialesco. E ele se inspira na Noite dos Operários, que é ele tomando cerveja com os operários, pensando na França qual seria a melhor forma de causar dano no sistema capitalista. Mas isso era um sistema fordista-taylorista. E agora que a gente tem um sistema de gig economy, data-driven economy, como pensar sobre isso, né? Como parar de produzir dados. O break dos apps fez isso. Porque apesar do trabalho de plataforma ter parado, os consumidores pararam de gerar dados para as plataformas. Sabe o que o Galo contou aqui pra gente também? Eu acho que ele já vi ele contando em outros podcasts também, mas vamos puxar uma sardinha aqui pra gente. O que é uma ação que você pode achar que isso não é greve, galera, mas isso que é
trabalhadores, eu não vou lembrar a cidade, sou muito ruim de lembrar algumas coisas, mas eles, uma determinada cidade, que no interior de São Paulo, sabiam que no horário de pico lá, eles sempre reduziam o valor que eles pagam para os trabalhadores, né, os entregadores. Aí eles falaram assim, vamos migrar todo mundo para a cidade do lado, esperar da hora de pico, o algoritmo não vai achar Isso. os trabalhadores, e quando ele não acha, o que ele faz? Aumenta a dinâmica. Aumenta a dinâmica, paga melhor. Aí eles iam lá e voltavam todos coletivamente. Ou seja, eles manipularam o sistema para que o sistema pagasse melhor. Detalhe, isso funciona o quê? Só de forma coletiva. Exato. Não, pô, vai lá negociar com o iFood. Se um trabalhador só ir lá para outra cidade e esperar, ele só não ganham. A iFood que até infiltra em grupos de WhatsApp para desarticular movimentos de greve e boicote dos trabalhadores de plataforma, né? Em uma conduta sindical vil, assim. Mas é isso, a gente tem que repensar como o capitalismo se reestruturou para manter a mesma lógica de autovalorização do valor. A gente tem que repensar os modos de exercício do direito de greve para além da paralisação. Sim, e eu acho tão fantástico esse ponto, que assim, a gente tem muito... O que a gente estava falando lá atrás do Bernard Elderman, que falava que a legalização ela era uma armadilha. E que no final das contas, quem está trazendo novos elementos, assim, uma das figuras, porque o Brasil é grande demais, é só os que vêm a público para a gente saber como está sendo a greve em tal lugar ou em tal lugar, mas dentro da informalidade, ou seja, dentro de fora do contexto ali de proteção, de formalismo do sindicato, da formalidade da greve, para você deflagrar a greve, você ter que ir lá cumprir todos os requisitos bonitinho, surgem maneiras inovadoras de ter maior potência. Isso é um exemplo, né, de como a restrição, quer dizer, a legalização da greve, ela vem justamente para diminuir a força da greve e para poder utilizar toda a força. Ó, greve é isso. Que eu vou dizer que tem um monte de burocracia aqui. E aí, na hora que, se você descumprir qualquer umazinha assim, eu vou dizer que a sua greve é ilegal. E aí depois, meu amigo, na hora que eu disser que é ilegal, eu vou fazer todo tipo de violência contra você. Uhum. Que tipo de violência? Eu vou te prender, ou te soltar a polícia em cima de você, ou eu vou aplicar uma multa de R$1 milhão por dia de descumprimento. Eu acho que é essa a grande questão, né? Será que é vantajoso o reconhecimento do fenômeno social de greve como direito, nesse contexto policialesco no judiciário, no executivo, no legislativo e da polícia em si? Porque se fora a gente tem essas possibilidades de espontaneidade e expansão da força política, reconhecer não seria excluir? Então, e alguns trabalhadores, inclusive, são criminalizados mesmo no verniz do Estado Democrático de Direito. Então, qual que é a vantagem? Né? Essa é uma pergunta que me passa sempre quando eu estudo esse direito, né? Então... É porque a gente tem uma cultura, não sei se felizmente ou infelizmente, acho que infelizmente, de acreditar que o Poder Judiciário ele é isento e que ele vai dar uma decisão justa, porque ele faz uma análise de justiça. E aí a gente acha que há uma isenção nas decisões, tirando o caráter político da própria decisão, como aqui eu coloquei, uma pessoa que acha que a greve é um lixo, ela não está apta a julgar adequadamente se a greve é legal ou ilegal quando tem uma previsão constitucional falando que ela é, né? E assim, só para a gente também não deixar de mencionar, acho que 2 pontos que são importantes. Primeiro, a questão da greve por fora, né? O que é a greve por fora? O que é quando a gente tem lá na Constituição prevendo que os trabalhadores eles podem escolher quando fazer a greve, não é a diretoria. E muitas vezes a diretoria ela é engolida pela base. A diretoria até acha que não deve. Você já viu algum caso assim, PC? O meu. Seu? Não, isso acontece, inclusive, foi uma experiência muito boa, eu assumo, Uhum. de
Porque normalmente no cotidiano do sindicato, varia muito, né, de categoria para categoria ou de momentos, às vezes tem que estar correndo atrás de tentar mobilizar. Então, quando a própria categoria chega e fala, não, vamos fazer e vocês se virem para acompanhar, se vira para... É isso, não, a gente entende que tem que fazer greve. Isso é um momento, talvez esse seja um momento mágico, né? Talvez seja aí a magia. Mas já aconteceu sim, inclusive foi no ano de 2012, foi, acho que na minha primeira database, em que o sindicato entendia... Você tinha 12 anos, né? Cara, eu tinha 20. Eu entrei na CAESB com 19, fui eleito na minha primeira gestão do sindicato com 20 anos e assumi com 21, que foi no dia 6 de janeiro de 2013. Ainda bem que não foi no dia 8, que ia ter estragado. Pois é. Então, assim, já aconteceu, o sindicato, a diretoria do sindicato avaliava que a gente não conseguiria passar daquele ponto na luta, e a categoria, em assembleia, não, a gente entende que tem que continuar a greve continuou e a categoria estava certa. A gente avançou no acordo coletivo. Mas você falou de uma questão de que a justiça tem o verniz, né? Até pelo nome, justiça, justo. Então é algo justo. Você vai questionar a justiça? Você vai questionar o que é justo? Você está sendo injusto, então. Uhum. Então isso é trabalhado, principalmente no meio da classe trabalhadora, desde os primeiros anos, né? Então é um órgão que ele é técnico, ele não é político, ele pratica a justiça. E às vezes acontece, tem que ter o consenso, alguém tem que ceder de um lado, porque a gente tem que chegar num bem comum. Aí ceder de um lado o quê? Por exemplo, na época da escravidão, ceder de um lado não, vamos negociar aqui, 40 ou 50 chibatadas. Não, mas você tem que ceder também, pô, tá também tendo que apanhar. Aí não é justo, entende? Eu vivi também algo parecido, eu já defendi não quanto categoria, né, porque eu, infelizmente, sou da categoria dos advogados. Então, Nossa senhora, pois é. Uma categoria muito, muito ruim. Mas que, trabalhando ali, eles perguntam a nossa opinião. O que a gente acha, se deve continuar, se deve e tal. E ali eu tô só com uma opinião de né, o que a gente consegue enxergar um pedaço da realidade. Eu ali enxergava, eu falei, olha, eu acho que momentaneamente tem que suspender para voltar depois, aquela coisa. E aí cara, eu sou ateu, né? Eu tenho dificuldade de acreditar em qualquer, até superstição, assim, eu tenho dificuldade de acreditar. Mas se tem, falando de mística, né? Se tem uma mística que eu acredito, é numa sabedoria de assembleia. Cara, eu não sei o que me dá. Eu sei que eu olho assim, cara, se eles decidiram isso, é porque tem uma coisa aqui que tá dizendo que o caminho é esse mesmo. E vão pra cima, sabe? E aí o que for decidido é o que deve... Cara, aquilo mexe comigo mesmo A mística do comum, do coletivo. Do coletivo, eu enxergo aquilo como... Cara, então o caminho é esse. Mas existem casos, né? Você já fez alguns artigos sobre isso, ou pelo menos um, sei que sim, de greves que são deflagradas para além da diretoria, porque você, na hora que você... a gente teve um caso aqui bem polêmico no Distrito Federal, acho que esse ano com certeza, esse ano ainda, em que os próprios professores, ali a Assembleia falou pela continuidade da greve, e aí a diretoria interpretou que quem tinha uma votação tinha sido... Eu estava lá nessa Assembleia, participei. Você participou? Eu não estava lá, só vi de vídeo. Mas que o debate é justamente esse, se quem teria vencido a favor ou contra, e no vídeo parece mesmo escancaradamente para continuar. E a diretoria fala, então declaro encerrado e tal, e aí é encerrada a greve, né? Mas tem casos, queria que você contasse um pouco pra gente, de greves que são feitas... Tô nem aí para essa diretoria, a gente vai parar independente da Assembleia decidir a favor ou contra. Né? São as denominadas pela doutrina de greves selvagens, né? Que são as fora do sindicato. O que no sistema brasileiro faz muito sentido, né? Porque se você tem, como eu falei, uma unicidade sindical, você não tem como escolher quem vai representar o seu interesse político, então essas fraturas vão acontecer. Diferentemente da maioria dos sistemas do mundo, que é pluralismo sindical, e aí você tem outras questões, né? Como a fragmentação sindical
pode ser mitigada, quem vai negociar coletivamente por quem. Seria trabalhador, assim, porque eu outro dia estava vendo uma dirigente sindical conversando comigo, mas como assim o pluralismo, como é que funcionava? Tem gente que não conhece. Antes, então, de você falar sobre greve selvagem, explica um pouco como é que funciona no resto do mundo essa... No resto do mundo muito... Bem resto do mundo. O Brasil é um dos poucos países que tem unicidade sindical porque viola a Convenção 87 de Liberdade Sindical, que é a possibilidade dos trabalhadores se organizarem conforme a vontade deles, sem intervenção estatal. No nosso sistema, a Constituição intervém na autonomia organizacional do sindicato, dizendo que só pode ter um sindicato por categoria numa base mínima territorial. Isso impede a existência de sindicatos dentro de empresa e impede que haja mais de um sindicato por categoria no município. Então, por exemplo, na Itália, em Roma, por exemplo, sindicato, não sei, de serviços, turismo, vai ter o sindicato A, B, C e D e o trabalhador que vai escolher qual vai representar. Então, e eles vão se organizar conforme a vontade, sem intervenção legal. Aqui não. Aqui você tem um só. Então... Se ele controla ali a deliberação... Então, que foi o que aconteceu, por exemplo, na emblemática greve dos garis. No Rio, durante o Carnaval, uma categoria extremamente invisibilizada, precarizada, racializada, que decidiram eles foram contra a decisão da diretoria do sindicato de não continuar a greve. Então, eles paralisaram no meio do Carnaval, mostrando a importância da função deles, inclusive nessa pegada aí de transição justa em termos de sustentabilidade. Eles fazem serviços ambientais, né? Uhum. É um braço do saneamento, né? Os resíduos sólidos. Pois é. Os 4 pilares do saneamento. E foram dispensados e completamente por mensagem, coletivamente, e foram massacrados pela Justiça do Trabalho. Então, é um exemplo de greve selvagem que, mais uma vez, o judiciário é complacente com essa tentativa de fagocitar a classe trabalhadora para o controle estatal, para o silenciamento estatal. E aí a gente tem um artigo, a honra de ter um artigo com a professora Renata Dutra. Em que ela fala, a gente fala, né? Já que... lógico, vocês dois, você também, incrível, ela é incrível. É costume de falar dos outros, a gente fala, enfim, mas a gente coloca ali essa posição, né, de também uma punição maior para quem tenta resistir. Esse processo de domesticação, na hora que você tenta ali fazer uma autodefesa, né, e você vai punir com maior força quem tentar resistir. Então a multa lá de 1 milhão, ela antes começou com 100 mil, mas você está querendo resistir, eu vou te punir ainda mais para que sirva de exemplo para os demais, né? Para que os demais não ousem fazer essa ousadia que você está fazendo, né? E eu acho que isso é um ponto também que eu queria até ouvir o PC depois, porque essa força de questionar o sistema é muito ligada à juventude, né? E você tem também um distanciamento do sindicato da juventude. E tanto que as formas de luta política mais potentes que a gente viu são hoje, né? Recentemente no Brasil foi o Break dos Apps, que é um coletivo e que não está ligado, assim, diretamente a um sindicato. Exatamente. Que eu adoro, que é pautada por uma representante política trans e que coloca uma pauta central para a classe trabalhadora, o que silencia essa fragmentação binária de opressões de identidade e opressões de classe, porque elas são indissociáveis. O Rick Azevedo também. Total. Menino, negro, gay, que ele vai lá e para fora... Porque trabalho das redes sociais. A gente também tivemos mais... É importante a gente falar dos episódios que a gente debateu isso, mas para vocês verem como está tudo conectado, né? A gente esteve aqui com a Carol Sardá e com o... esqueci o nome dele agora, da UP. Nossa, que coisa feia, desculpe.
mas que Acontece. mas que a gente tratou desse assunto em que a redução da jornada de trabalho ela é uma pauta histórica da classe trabalhadora, assim, histórica, centenas de anos mesmo, assim, histórica, viu? Muito antiga mesmo, mas que a redução, quem consegue pautar o debate? Não é o sindicalismo. Como é que são essas estratégias aí, PC? Vamos botar tudo na sua conta agora, PC. Esse grande... Resolva o problema do Olha, sindicato em cuidado. 30 segundos. Cuidado para jogar tudo na minha conta, senão o banco leva, tá? Primeiro eu queria, na verdade, resgatar um episódio. Foi um vídeo, na verdade, acho que de um dos primeiros breaks de aplicativo, né? Eu não vou me lembrar exatamente se foi em 2017, 2018. E que eu lembro que o motoboy, ele falava que eles não precisavam de sindicato, que eles eram contra o sindicato. Que o que eles precisavam, na verdade, era decidir entre eles uma galera que iriam representar na hora que fosse negociar com a empresa, com o governo, para ir na Câmara, né, regulamentação. Aí eu falei, é isso, é o sindicato, só que sem ser o sindicato. Eu perguntei pro Galo aqui se ele era um sindicalista. E agora eu vou dizer a resposta dele, vocês vão descobrir no episódio aí. Isso, inclusive, reflete esse distanciamento do sindicato, porque a conotação que tem sindicato hoje é muito diferente do que foi aquilo que foi um resultado, né, uma necessidade da classe em determinado período. O nome sindicato, se desse outro nome, enfim, ok. Mas é o que? É basicamente uma necessidade da classe em se organizar, né, nesse formato. Depois veio, já a próxima era Vargas, né? O sindicato, na verdade o Estado tutelando o sindicato e trazendo ele exatamente para essa lógica de vocês podem fazer tudo, desde que não dê muito certo, tá liberado. Desde esse espaço de controle. Podem fazer greve do jeito que vocês quiserem. Não, só não pode dar certo. Né? Você não pode conseguir muita coisa, senão aí vem o judiciário. Depois a gente, pelo legislativo, vai tentando pegar mais algumas coisas. Mas é isso. Então, a apropriação do Estado, da burguesia, dos patrões em desconstruir ou atacar a imagem do sindicato, mas também é muito importante fazer que a crítica de que posturas de direções sindicais, como por exemplo a que foi relatada aqui, de dar golpe na categoria, de não acatar decisões, de não agir junto com sua categoria. Tanto é que hoje no Brasil a gente tem uma taxa baixíssima de sindicalização. A gente não tem nem 9% de sindicalizados hoje no Brasil. O contrário, por exemplo, Aumentou recentemente. A gente vai falar sobre isso. Deve ter ido o quê? Uns 9,5? Não, já subiu de 10 ou alguma coisa assim. Mas ainda é extremamente baixo. Mas ela quebra um dado histórico de queda, né? A gente tinha É porque chegou a quase 7, aí depois subiu um pouquinho, ficou 8,5 para 9. Só que aí também tem uma outra questão que é a informalidade. Então, a gente está tendo aumento no trabalho informal. Terceirização, pejotização. Isso. Que traz um outro debate. Por exemplo, a gente tem essa mobilização, essa luta pela o fim da escala 6x1. Por outro lado, por meio do judiciário, a gente está tendo um avanço de uma outra reforma administrativa. Ou, na verdade, de uma outra reforma trabalhista, que é o que? A pejotização. Judiciário não. Na verdade, pelo judiciário. No STF. Sim, mas... Exatamente. Pejotização. Achei que você ia falar da reforma administrativa. Disputa entre Justiça do Trabalho e STF Exatamente. Os direitos A trabalhistas. própria CLT vem sendo desconstruída, vem sendo atacada ao longo do tempo, ao ponto que as novas gerações olham para a CLT e vê nela um problema. E que não dá para negar que tenha. Pô, eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou ser um gari, vou trabalhar ali 8, 9 horas por dia, um trabalho extenuante, para ganhar um salário de miséria, tenho que cumprir horário. Sendo que eu posso trabalhar, por exemplo, no aplicativo, eu tenho, entre aspas, uma liberdade de fazer o meu horário. Tem um discurso envolvido nisso também. Tem um discurso, mas tem uma realidade que envolve nisso. O ataque à CLT, aos direitos trabalhistas, é tão grande que, às vezes, o trabalhador às vezes não compensa. Enxerga uma alternativa não ter direitos. Mas isso funciona enquanto, às vezes, é jovem, ou até dá algum problema. Mas é uma realidade que a gente tem que encarar isso como uma realidade que é. Assim como o teletrabalho, que o trabalhador olha aquilo, é um ganho de qualidade de vida o fato de eu ter que levantar às 5 horas da manhã para pegar 2, 3 horas de trânsito. Por outro lado, como é que está sendo sua jornada de trabalho? É só de 8 horas? Não é. O trabalhador vai trabalhar até 7, 8, 10 da noite, 4 horas da manhã. Eu falo isso porque eu tenho esse exemplo em casa. Isso é sociabilidade pelo trabalho. Né? Acabou. Acabou. Então, assim, são realidades que estão postas e que aí esse formato de sindicalismo hoje no Brasil, ele não está acompanhando. Ele está perdendo a legitimidade
em grande parte, tanto por conta do ataque mesmo do Estado em sempre demonizar o que é um sindicato, é os caras que não trabalham, é o pessoal que causa problema, greve é coisa de vagabundo, mas existe uma meia-culpazinha ali de que são posturas de sindicatos ou de direções também. Agora você foi muito doce, hein? Meia culpa eu achei doce, suave. Eu acho que a gente precisa ter aqui um episódio. Vale, tá, os pelegos. Xingou. Pelegos. Xingou, Não tem pô. só Xingou. A tem gente só vai o trabalhador que é aquele- desindicalizado, que é Não, pelego, não. pelego. Tem direções sindicais que são pelegas, que atuam no interesse do patrão e não do trabalhador, que é o alvo E da... não é pouca, não. Eu acho que a gente vai ter que ter um episódio para falar sobre a crise dos sindicatos, que isso está envolvido em diversos fatores, né? Quem sabe a gente não consegue, professora Valdete, alguém para falar um pouco sobre isso, ou então a própria Galvão, Andréa Galvão, ela fala sobre isso também. Tem muita gente para tratar sobre isso, mas precisa de coragem, porque realmente essa meia-culpa ela é muito necessária e não só meia, a gente precisa dar uma culpa inteira, entender até onde está a nossa responsabilidade e onde está o caminho, porque assim, mais do que apontar onde está errado, é apontar o caminho para onde está certo. fazer, Gente, então. eu acho que tem algumas soluções, né? Assim, no sentido de que eu estava falando com o Paulo e com o PC, que eu participei agora em São Paulo, né, num evento só de pauta LGBT, trazendo representantes LGBT de todos os sindicatos ali de São Paulo para pensar em estratégias de ocupação dessa pauta dentro do sindicato, que sempre foi colocada de lado, né? A própria questão do gênero e da raça se tornarem centrais, a própria o abandono dessa masturbação intelectual da academia, que não coloca na mesa sindicato e ideias novas. Ou coloca ele para ensinar ele. A visão messiânica do direito. Eu estou te ensinando o sindicato o que vocês devem Em vez fazer. de pensar juntos, né, nesse sentido. Então, acho que existem formas, né, de atrair. A própria comunicação sindical, se envolver mais com... Eu sei, né, essas plataformas usurpam dados e, portanto, trabalho e capital. Sabe o que eu tive uma ideia agora? Se a gente montasse um podcast para falar sobre isso. Isso é legal. Aí é sério. Eu pensei num nome bom, Sindicast, né? Talvez a gente pudesse fazer Mas isso. é isso. Mas ocupar, né? Assim, eu também quero fugir das redes sociais, mas a gente tem que pensar que essas pessoas, por exemplo, fazem atos de renúncia de trabalho de TikTok, entendeu? Então, a gente também tem que dialogar com isso, para também fugir dessa esquerda lacradora que é contraproducente, assim. Então... Total. Gente, eu tenho uma pergunta aqui que ela é sagrada e que o Humberto e o Fred me devem porque eu esqueci de fazer essa pergunta para eles, mas é uma pergunta que conecta todos os episódios que a gente faz, mas é que eu acho ela muito importante, que acho que tem a ver com o que vocês estão falando, que é uma pergunta muito simples. Só conta pra gente, professora Flávia, para que... Não é pela cara dele, não é simples. Você vai responder primeiro, PC. Então, pronto. Tô brincando. É o golpe dentro do golpe. Eu gosto do golpe. Por favor, vocês não acham simples, não? Eu não vou levar mais do que 45 minutos. Pode mandar. Até pedir para vocês, nesse ponto, a gente tentar fazer dar uma resposta que coubesse no outdoor, digamos assim, para que a gente... porque senão vocês vão fugir da resposta, e aí eu não quero, não. Eu quero uma resposta... Objetiva. Quero, né, o jovem que você falou aí, que precisa estar envolvido no sindicato, ele não vai ouvir tudo assim, 40 minutos para uma definição. Escutem a gente no máximo 10 minutos. A gente precisa, então, de uma resposta objetiva mais potente. Mas a pergunta é simples. Difícil é responder, eu acho. Para que serve o sindicato? Professora Flávia. Eu primeiro? Você não vai dar lugar de fala para o sindicalista primeiro? Poxa. Eu queria que você... Bom, vocês querem tirar para o ímpar aí? Não, tá. Aceito. Então, acho que a função do sindicato, por toda a modernidade, era ser um espaço
de construção de consciência coletiva da classe trabalhadora. E acho que a função do sindicato, ela pode ser retomada se os ouvidos do sindicato estiverem abertos para essa heterogeneidade da classe trabalhadora. Então, acho que o sindicato, a função é o poder constituinte da classe trabalhadora, mas ele tem que entender que essa classe trabalhadora não é homogênea. Ela tem cor, tem gênero, tem sexualidade, não é um corpo normativo. Então, acho que para que serve é o poder constituinte da consciência de classe, mas esse sindicato precisa estar com os ouvidos abertos. PC, você diverge ou você coloca o que aí? Não queria que você fizesse a conexão junto dela, não. Eu queria que você me dissesse. PC, para que serve o sindicato? Em resumo, o sindicato ele é um instrumento, ele é uma ferramenta da classe trabalhadora enquanto categorias para se organizar e lutar por aquilo que entende que é um direito, que deve ser uma conquista. Em síntese, é isso. E como ferramenta, como instrumento que ele deve ser utilizado por quem o manuseia, seja a categoria de maneira direta ou seja por meio da sua direção sindical, que também a categoria deve escolher. E aí é um apelo às trabalhadoras e os trabalhadores que são dessindicalizados porque não concordam com práticas que muitas vezes são até nojentas da sua direção sindical. Quando você se desliga do seu sindicato por discordar dos atos da sua direção, da direção do seu sindicato, você não pune a direção. Você, na verdade, fragiliza a sua ferramenta, porque, inclusive, você pode abrir mão do debate, da participação de assembleia, da votação de pauta e, principalmente, da votação da direção do sindicato. Você abre mão disso, mas você não abre mão das consequências disso. E ao ato de se sindicalizar, você perpetua aquela direção da qual você discorda. Que você não vai participar mais daquele debate. Eu sei que não é simples, não é só eu me sindicalizar, vamos formar uma chapa e tiramos. Não é simples. Até porque muitas dessas direções pelegas, elas dão um jeito por alteração de estatuto, forma de chamar a assembleia, dão golpes mesmo na categoria de se perpetuar ali. Mas não existe outra forma a não ser se organizar ou se reorganizar para tomar de volta o seu instrumento, a sua ferramenta de luta. E para os trabalhadores que hoje são MEI ou que estão por aplicativo, se você não quer chamar de sindicato, ok. Mas a organização das categorias da classe trabalhadora, ela é um caminho e ela é necessária, ela vai vir como uma consequência, como nós já estamos vendo. A forma de trabalho, se você é por CLT ou se você está sendo por um PJ que não está sendo abarcado pela CLT, ela vai se dar de maneira coletiva. E como vai a categoria ou a classe vai se organizar ou reorganizar, isso é a realidade e a necessidade que vai apontando. Historicamente é isso, né? A classe ela sempre vai desenvolvendo formas de acordo com a sua conjuntura, do seu momento histórico, para poder fazer a luta. Acho isso bem importante, né? Que se a gente for pensar, eu acho que uma das formas de morte em vida que o capitalismo nos causa é não nos dá a possibilidade de outros projetos de futuro, de vida, de imaginários. E pensar nisso, né? Que esse futuro que a gente busca um horizonte revolucionário, ele não vai vir sem o sindicato, mas também não vai vir só com ele, não. Então, é isso. Pensar nessas formas de construção de coletivos, de comuns, né? Acho importante. Para você que está acompanhando a gente até aqui, não é possível que você não gostou desse episódio. Você não ia ficar aqui até o final se você não tivesse gostado. Então, se você gostou, curte a gente, comenta aí se você faz parte de algum sindicato, se você já participou de alguma greve, marca aí o seu sindicato, chama ele para esse debate aqui também, vê se ele é pelego ou não. Conta pra gente tudo isso daí. Aproveita e compartilha, manda para ele aí, para algum camarada seu de luta também, tá? Então segue a gente tá em todas as plataformas nas principais plataformas de podcast, e estamos nas redes sociais como o Sindicast. Então segue a gente e comenta. E diga não à reforma administrativa. Sim. Valeu.